Eu acho que o Vitória hoje é melhor que o Vasco. É muito mais competitivo que o Vasco. Capaz de enfrentar os adversários melhor que o Vasco. Eu não sei se vocês acham que o Vitória hoje é melhor que o Fortaleza, por exemplo. Colocando os dois lado a lado, pensando em projeção de campeonato. Fortaleza tem Queira mais ou não, time, Fred. o Fortaleza tem melhorou mais com o elenco. Paiva. Mas o Ainda Fortaleza que Vojvoda Tem mais jogador, treinador. tem mais jogador, pô. Eu acho que precisa de. A recuperação, se vai ter recuperação, precisa de esperar um pouco mais. Sim. Já foram muitas possíveis viradas de chave que não aconteceram. Veja, dizer que o Fortaleza é melhor, acho que todo mundo vai concordar. O Fortaleza era melhor. Assim, o Fortaleza não era para estar. A forma como tinha um elenco não era para estar brigando por essa posição. Mas está. E dessa vez, como a gente já abordou em outros momentos, não está no contexto que era aquele de 22 com a Libertadores sugando o time. Nesse caso, é desde o primeiro toque na bola nesse ano que o time não tem uma sequência muito boa. Eu acho que assim, ia conquistar um grande resultado com o Corinthians, mas aí não vem no final. Por exemplo, a gente sempre considera que um time pode acusar o golpe. Por que o Fortaleza não pode acusar um golpe de ter Pode sofrido acusar um o gol golpe, claro que pode acusar o golpe, mas o Vitória também então, assim, eu acho que levou tem o que mesmo esperar golpe ainda para ver se recuperou. Mas o Vitória levou o mesmo golpe em casa. Eu estou comparando aqui os dois times. Não, eu acho que não é porque, que o assim, Fortaleza mudou a rota dele, não. O que eu estou falando, perfeito. Isso. O que eu estou falando, cara, é o seguinte, vamos lá. O Vitória é 16º. Aí vamos lá. Para ter margem de confiança, de segurança na permanência. Ele é melhor que o Santos? Eu não acho. Eu acho que o Santos não vai cair. Eu acho que esse Santos não cai. Eu acho que esse Santos vai se organizar e vai escapar. Tem dois caras que são muito acima, Neymar e Rolês. É assim. Exatamente. Absurdo. O Grêmio é muito fraco. Vamos lá colocar o Grêmio na conta. O Grêmio é muito fraco. Mas já tem uns pontinhos a mais ali, a gente sabe como é o mando de campo. Okay. Que cair é exceção. Aí no final das contas a gente vê hoje, descarta Juventude e Sport. Eu começo a ver ali um triangular, digamos assim, Fortaleza, Vasco e Vitória, onde só um escapa. Talvez o Grêmio. Ok. Talvez o Red Bull Bragantino se parar completamente. Tem que desligar demais, Fred. Talvez o Ceará, talvez, não está tão distante desse Mas contexto. O cenário de hoje, tem que ver o cenário de hoje. Você não pode. O cenário de hoje, para mim, são esses três times. Você não pode 3 times, um escapa. 3 times, puxar Mirassol e Ceará hoje, não. Não tem como você, vou puxar. Não dá não. E aí é minha pergunta. 3 times e um escapa. Eu acho o Fortaleza com um perfil para escapar técnico melhor. Eu acho que o Vitória, ele vive melhor a competição. E é onde, para mim, as coisas se nivelam. O Vitória é mais aguerrido, não se sente em crise, enquanto o Fortaleza se sente com o céu caindo sobre a cabeça, o Vitória se sente. O Vitória está jogando o campeonato dele, Fred. De novo, há 2 anos. Isso, há 2 anos. É o natural. Então, ele sabe que está jogando na pressão, mas é aquela pressão que ele já está acostumado de alguma maneira. O Grêmio não. O Grêmio, quando entra ali, meu amigo, e o Fortaleza desacostumou pelas últimas temporadas e todos os problemas que a gente já sabe, já falou inúmeras vezes aqui, de elenco, gestão, de tudo. Então, tá vivendo uma realidade complicada e que para sair dali não vai ser fácil, não. Mesmo tendo jogadores de qualidade. Mas se você for ver jogador por jogador, elenco por elenco, o Fortaleza, eu acho que seria melhor do que os outros dois. Mas tem essas questões que nivelam tudo, pô. Então esse é meu ponto, tá? Não é que eu acho que o Fortaleza virou a chave, nem nada disso, não. É que eu realmente começo a ver essa luta pela permanência, 3 times muito envolvidos diretamente, com o Grêmio fazendo parte. Óbvio que eu também não vou salvar o Santos assim, não. Mas eu acho que o Santos ele tem muito mais potencial de definição de jogo do que os outros, tá? Mas agora sim, entrando no Fortaleza de forma mais específica, já são 8 rodadas dentro do Z4, tá? E a gente pode ter aí, Cássio, um debate numa linha parecida. Porque é óbvio que Vojvoda é mais treinador do que Renato Paiva.
Mas ficou claro também que o time está respondendo melhor nesses primeiros jogos com Paiva do que nos últimos com Vojvoda. Se vai ser uma tendência, não sei. Mas o Fortaleza tem jogado melhor, tem sido mais dedicado, pelo menos. Tá? Os jogadores estão tendo novas chances. Renato Paiva fez um bem, nem que seja aquela mudança imediata, né? Que traz o famoso fato novo. Nem que tenha sido só um fato novo. Mas houve um fato novo que recolocou o Fortaleza ali numa sensação de ser um time mais vivo no campeonato. Tá? Vocês fazem uma relação tipo Carille, Carpini, Paiva, Vojvoda. Fortaleza melhora, está mais no jogo agora. O Fortaleza já passou por recuperações desse tipo. E essa, eu acabei de falar, vou até só trazer de novo aqui, nesse corte do Fortaleza específico. Nessa questão da virada de chave, foram vários ensaios de virada de chave esse ano. Dessa vez eu vou esperar um pouco mais, mas consciente de que a parte técnica do time permite, como já permitiu antes. A questão aqui não é simplesmente pegar o roteiro de 2022 e falar: o time foi 4º lugar no Brasileiro de 21, jogou a Libertadores de 22, exigiu muita parte física, chegou nas oitavas de final, e só quando saiu nas oitavas de final se recupera na competição. E agora, basicamente, assim, a mesma coisa. 4º lugar no Brasileiro ano passado, Libertadores está nas oitavas contra o Vélez. Só que aquele discurso realmente fazia sentido ali. Dessa vez não faz. O Fortaleza, que já saiu da Copa do Brasil, por exemplo, não jogou nessa rodada da Copa do Brasil. Jogou até um jogo adiado. Tinha parado uma semana por falta de jogo, porque não tinha... Por causa do Mundial de Clubes, o jogo foi adiado e já cumpriu um jogo aí contra o Grêmio. Não está na Copa do Brasil, saiu mais cedo. A Libertadores vai ser mais para frente. Já saiu na Copa do Nordeste. E, acima de tudo, em 22, ele teve, paralelamente ao brasileiro, ele tinha um desempenho... o jogo começou mal, aquela Copa do Nordeste, e ganhou a Copa do Nordeste. A Libertadores... teve bons momentos na Libertadores. Dessa vez, não. Na própria Libertadores, acho que assim, vem uma classificação num grupo difícil. Teve a situação do jogo do Colo-Colo, que o empate acaba pela invasão da torcida do Colo-Colo, dentro do regulamento sendo cumprido, o Fortaleza acaba ganhando os pontos e no fim acaba passando de fase. Mas não teve um brilho como teve 22. Não teve um brilho no Campeonato Cearense, não teve brilho na Copa do Nordeste. É um time que, nesse ano, jogou, ele fez partidas... ele teve muito mais atuações do que boas atuações. Então, tanto é que mudou o comando técnico, né? Nesse tempo todo, o treinador era o mesmo, era Vojvoda, tanto em 22 agora como agora. Esse início do trabalho de Paiva, eu acho que, de fato, está se justificando a troca. A gente falou tanto aqui, será que trocava ou não? Mas, assim, parece ter uma disposição maior o time, parece ter uma obediência tática dentro de um novo trabalho melhor, ter novas oportunidades para jogadores, como o Fred falou. Eu só acho que esse recorte ainda é curto para dizer que o Fortaleza será isso. Eu acho que eu vou esperar mais alguns jogos para saber. Não é nem a virada de chave do Fortaleza, essa coisa assim, mas é se o time encaixou com Paiva ou simplesmente foi uma situação de jogo agora. Porque contra o Grêmio, por exemplo, o quanto a falta de goleiro, a gente fala tanto do Bahia, quanto a falta de goleiro pode pesar para essa campanha do Fortaleza brigando contra o rebaixamento? Assim, lá em Porto Alegre, por exemplo, foi determinante, assim, o goleiro do Mas o Novo finalmente estreou e foi razoável, né? Contra o Corinthians. Foi bem até contra o Corinthians. Se eu estou pedindo mais jogos para Paiva, imagine para o novo goleiro. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, ele, na parte técnica, sempre teve essa... Tem Marinho, para dar um exemplo. Tem vem uma irregularidade nos últimos tempos, mas um jogador que acerta um chute como aquele que ele fez contra o Bahia. Um jogador que consegue ter um minimício aleatório. Mas eu prefiro aguardar um pouco mais. Acho o time capaz, mas o ano é muito ruim. O ano do Fortaleza é muito ruim para 3, 4 jogos passarem em mais de agora vai. Esse ano está exigindo um pouco mais desse cenário, na minha opinião, pelo menos. E do próprio treinador, que precisa dar uma resposta na carreira dele. Talvez Vitória e Fortaleza
tem alguns diagnósticos de semelhança de elenco que não conseguia mais dar respostas ao treinador. Só que o Vitória foi um treinador que, por mais que eu discorde muito de Carille, mas é algo que você sabe o que ele vai te dar ali. Por mais que você discorde. E por mais que o efeito seja de placebo muitas vezes. Mas está ali. Você sabe até onde pode alcançar ou tirar. O Fortaleza foi para um caminho de um treinador que não tem como você entender assim, o que é que. Você não consegue um prognóstico mais concreto de Paiva. O que pode ter dado agora de alguma resposta inicial pode ser muito pueril, pode ser muito somente a resposta do elenco de mostrar que com o treinador anterior não dava e com esse está tentando alguma coisa. O que o próprio Sport passou, sair do nota 1 para nota 5, nota 4, 5. Então a gente vai precisar um pouco mais para entender que grau de revolução, de crescimento, de mudança de chave ou não esse Fortaleza vai ter com o Renato Paiva. Inclusive, eu vou trazer aqui para a tela agora esse gráfico, né, que traz os recortes iniciais e mostra que essa campanha do Fortaleza ela já se aproxima muito da campanha de 22, né, que o Fortaleza tinha 14 pontos nesse momento e agora tem 15. Só que tem uma diferença aí. Em 2022, largou nível esporte, assim, terra arrasada. E começou uma reação. Nesse momento já era um time que estava em curva ascendente. Diferente do time desse ano, que tem uma mínima reação. Ali ao lado, a gente tem os últimos jogos antes da chegada de Paiva e os jogos com Paiva, tá? Ele fez 5 pontos em 4 jogos, né? 5 pontos em 12 disputados, dá pouco mais de 40% aí de aproveitamento, tá? Ou seja, mesma linha que Carille entregou ao Vitória de matemática. Eu diria que as duas mudanças deram efeito. Mas eu concordo com o que Cauê diz, que Carille a gente imagina e entende mais facilmente o rumo que ele vai levar ao Vitória. E o Fortaleza a gente tem algumas dúvidas dos caminhos que Paiva pode dar ao Fortaleza. Mas, repito, acho que tem uma mudança de cenário. Eu acho que o Fortaleza estava realmente caindo para a Série B, sendo até ali, ó, Sport, Juventude, Fortaleza. O Fortaleza já no cenário, ele perdeu ali 5 jogos seguidos. A reta final com o Voivoda já começava a ser uma sensação de que tava com cara de laço ali no Z4. De Sport, Juventude e Fortaleza e deixar uma vaga. Hoje eu já vejo, sem dúvida, o Fortaleza descolado do Juventude e muito, muito mais próximo do Vitória e do Vasco. Tá? Que eu acho mais fraco que os dois, repito. Acho que o Vasco é pior, até em perspectivas, do que os dois. Tem um atacante, né? Tem, eu sei, mas acho. Tem um goleiro bom e tem um atacante bom. Não acho mas tem tão seguro também, assim, né? de que é pior, não, viu? Eu acho que está pior. Aqui outro quadro do Fortaleza, que é justamente para mostrar. Galhardo, eu tô ficando doido. Galhardo, ele foi peça fundamental naquele Fortaleza de 22. Chega no meio do ano e é peça decisiva na mudança, né? 20 rodadas, foram 20 rodadas no Z4. Esse ano são 8. Em 2022 foram 20, mas já existia uma curvinha de melhora. Na verdade, ela começava agora, só que ela não é uma curva, né? Ela é um foguete, Cássio, de melhora. Quando vem os reforços, quando o Fortaleza encaixa, tá? Tanto que esse time aí vai terminar na Libertadores. É o que Minhoca sempre lembra. Né? O nível de acerto dos reforços ali foi anormal. Então, assim, por mais que seja um símbolo do próprio Vitória, tá?
Não dá para a gente ficar comparando 22 com 25, como se fosse, se fez em 22, tem caminho para fazer 25. Eu acho que se pensar por aí é o pior dos caminhos para o Fortaleza. Eu acho que o caminho é de sobrevivência sem pensar no crescimento como o de 25. E aí a pergunta que eu faço é, historicamente, quem tem 15 pontos em 17 jogos, caso do Fortaleza, metade cai, metade escapa. Receber uma notícia dessa histórica nesse momento é mais assustador saber que metade dos times com a campanha de Fortaleza cai ou acalma mais? Eu acho que acalma mais, viu? Tipo assim, a gente tá muito mal, mas metade dos times escaparam, né? Não sei. O problema do Fortaleza é tanto o Divan. Eu acho que é muito mais o Divan do que a própria de ponto para lá, de ponto para cá. Eu acho que ainda é muito se resolver internamente. E aí, Cássio? Não, mas eu tinha respondido. Eu disse, Não, se eu fizesse a resposta não, foi eu falei, essa. não, porque tu olhasse pro cachorro aí, pro gato, sei lá. Porque eu disse assim, eu acho que nesse momento pode ser um número pro Fortaleza, mas tu tem um anterior, só para comparar, como é que estava o anterior? Era muito pior, era um cenário Não, muito mesma pior. coisa. Como assim? Que anterior? Não, antes dessa rodada. Não, mesma coisa. Mesma coisa. Mudou Então, nada. tá ali no risco. Eu disse, é a campanha de rebaixado. É o que eu costumo dizer, assim, a campanha, essa Série A, ela tem uma característica que tem um negócio assim indescritível ali no Lanterna que faz com que outras campanhas horrorosas acabem. Tipo, Fortaleza tem 29% de aproveitamento, pô. Assim, 29% de aproveitamento. Então, isso, 29 vezes 14. É uma campanha final de 33 pontos. Pô. A campanha do Fortaleza, ela ainda é muito ruim. Então, assim, essa estatística aí ela tá até econômica, tá? Porque com o aproveitamento que o Fortaleza tem, poderia até ser pior. Então, na verdade, o time tem que subir esse rendimento. O rendimento atual ainda continua sendo desastroso. É que, repito, eu já falei aqui algumas vezes, você fica vendo ali que tem um time que tem 6 pontos, aí fica parecendo que todo mundo tem muito ponto. Não. Mesmo 15 pontos, que é o caso. Juventude a gente já debateu muito essa noite, mas Vasco e Fortaleza com 15 pontos, e no caso do Fortaleza, que tem um jogo a mais, tem 17 jogos, assim, é uma campanha muito fraca, pô. Assim, não, ela estava pior, inclusive, né? Ela começou a melhorar, tanto é que o time pontuou nas últimas 3 rodadas, né? Fez 5 pontos. Na verdade, até melhorou esse aproveitamento, mas continua sendo uma campanha muito fraca para que demanda uma melhora, não precisa ser no porte de 2022, tanto é que naquele porte ele foi batendo no Libertadores. Mas que com esse aproveitamento que o Fortaleza tem, Fred, é difícil não ser cinza ver dessa tela aí, tá? Sim, Cara, sim, total. com 33 pontos é impossível, na verdade, ser cinza. Ninguém nunca ficou com 33 pontos, né? Só para. Na verdade, que eu falei que é difícil, na verdade, seria impossível. Então, dessa forma a gente fecha, tá? A análise do Fortaleza.